apresentação aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Então, está aqui, unidade didática 2. Nessa unidade didática 2, então, é a educação física no Brasil e hoje é a educação física higienista, tá? É de higiene mesmo. Vocês já estudaram um movimento, né, que é o movimento higienista, que ele começou no início do século XX no Brasil, né, por causa da reforma, né, sanitária e por causa da revolta da vacina. Então, nesse período, a educação física também sofreu com esse contexto social. Então, pensando nesse contexto social, a gente vai discutir ele um pouco melhor hoje, tá bom? Vamos lá, ó. Na unidade anterior, né, nas aulas anteriores, nós vimos um pouco sobre as representações de corpo, né, nos vários períodos da história, nós vimos as práticas corporais nos vários períodos da história, e nós vimos também um pouco sobre as origens da educação física, né? Só um minuto, pessoal. E aí agora, então, nós vamos ver um pouco sobre o que toda essa história fez chegar aqui no Brasil. Então, nós vamos conhecer um pouquinho, né? Conhecer o contexto de inclusão da educação física no Brasil, compreender as características da educação física higienista e contextualizar as representações de educação física com o contexto sócio-histórico. Então, olha o que está em negrito aqui, ó. A ideia de higienista, né? Até poderia ter tudo em negrito, educação física e higienista. Então, se tem uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês hoje é isso, educação física e higienista. Logo depois, eu falo assim, o que foi a educação física e higienista? Aí é importante vocês saberem situar. O mais importante é vocês saberem qual era o contexto. Porque aí, sabendo qual era o contexto, vocês vão conseguir apontar essas características de maneira muito fácil, né? Vamos prosseguir, então. Vou fazer uma contextualização rápida aqui. Hoje a gente vai estudar esse período, então, que ele vai mais ou menos do final da década de 1880 até 1930, dá uns 50 anos de história aí. Nesse período, o que nós tivemos de muito, muito relevante? A abolição da escravatura em 1888. Por que a abolição da escravatura é importante para nós aqui, para compreender a educação física? Porque os negros, eles trabalhavam principalmente, né, os negros escravos, eles trabalhavam principalmente nas fazendas, né? O Brasil, nesse período da história, era um país completamente agrário, praticamente, né, quase que completamente agrário. Então, a população de negros escravos ela era muito grande. Aí, o que aconteceu no Brasil? Uma coisa que não se diz muito, né, lá nas aulas de... Aqui está o resultado da sua busca. Peraí, pessoal. Uma coisa que não se fala muito na escola, quando você estuda no ensino médio, são as razões que levaram a princesa Isabel a assinar a abolição da escravatura. Então, essa abolição da escravatura em 88, ela não foi porque a princesa Isabel era boazinha, né? Porque ela compreendia a situação do negro escravo e tudo mais. Eles assinaram isso para evitar que fosse feita a reforma agrária, porque eles não queriam dar essa terra para os negros ficarem. Né? Então, o que aconteceu? Assim que esses negros ganharam a liberdade, a vida deles não mudou muito. Por quê? Porque ele estava lá na fazenda, então ele trabalhava, pelo menos em troca de comida, né? Não estou dizendo que a vida dele era boa, não, por favor, era péssima. Mas enquanto ele estava lá na fazenda, ele tinha um trabalho e ele se alimentava. No momento que foi abolida a escravatura, eles praticamente foram expulsos da fazenda. Então, os fazendeiros se recusavam a pagar o ex-escravo para poder trabalhar na fazenda. Né? Isso tem algumas razões de ser também. Por que ele não considerava que esse negro ex-escravo era digno de um salário? Eles preferiram trazer imigrantes, né, de fora do país, principalmente os italianos, do que pagar um negro. Então, o que o negro fez? Né? Qual que era a saída dele? A saída dele foi ir para a cidade, para buscar melhores condições de vida. Então, vocês imaginem vocês uma grande população, né, um grande contingente de pessoas saindo do campo e indo para a cidade. Será que as cidades estavam preparadas para receber essa população toda? Vamos pensar também na condição dessas pessoas. Eles eram sujeitos que trabalhavam nas fazendas, né? Seja no cultivo direto, principalmente do café,
fosse nos afazeres domésticos, né? Esse sujeito, quando ele chega na cidade, será que ele vai conseguir rapidamente um trabalho? Será que, além de conseguir o trabalho, ele vai conseguir habitação digna? Então, olha o tamanho do problema colocado aí. É isso que a gente vai chamar de êxodo rural. As pessoas saindo do meio rural e indo para o meio urbano, né? E sem ter condições de imediatamente conseguir boas condições de trabalho nesses lugares, né? Aí um outro ponto muito importante que nós temos aqui é a proclamação da República um ano depois. Então já a princesa Isabel, então, ela era da monarquia, né? Que assinou aqui a escravatura. E ela era contrária politicamente aos republicanos, né? Então os republicanos eles queriam que proclamar a República, a princesa Isabel, o pessoal da monarquia não queria deixar, e quando eles assinam, né, quando eles proclamam a República, eles tinham uma grande oportunidade de fazer reforma agrária, de pensar assim, não, mas nós não temos como receber essa quantidade de ex-escravos aqui. Quando eu falo negros, é como se eu estivesse tentando entonar a voz deles, tá? Nós não temos como receber essas pessoas na cidade. Vamos dar um pedaço de terra para elas ficarem no campo e para elas produzirem alimento para abastecer a cidade. Mas não foi isso que os republicanos pensaram. Eles tinham uma ideia de que o Brasil deveria se tornar um país industrial, assim como os países europeus, né? No final do século XIX, início do século XX. Então, o que eles fizeram? Vamos deixar esse pessoal vir para a cidade, porque eles vão ser mão de obra barata para as fábricas. Só que o que eles não pensaram é que esse pessoal não tinha instrução para poder trabalhar nas fábricas, para compreender minimamente como é que deveria se dar esse trabalho. Uma outra coisa que eles não pensaram é que a cidade não tinha condição de receber, condição de infraestrutura mesmo, água encanada, esgoto, né? Área para habitação digna para essas pessoas, né? Então, isso levou a esse forte êxodo rural. Nesse período, a capital federal do Brasil era o Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro foi o principal local para onde essas pessoas foram, porque era dos locais mais desenvolvidos do país nesse período, né? Então, as características do Rio de Janeiro hoje se devem muito a esse período da história. Alguma dúvida sobre essa contextualização? Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer aqui? Aqui é só um apanhado geral mesmo, para vocês compreenderem o período que a gente está falando, tá bom? Dúvida? Não, né? Então vamos continuar. Aí o que acontece? Olha, então a educação física nos primórdios, né, ali no início mesmo, final do século XIX, início do século XX. As condições insalubres, insalubre é aquilo que não é próprio para a vida, né? Aquilo que não é uma condição não favorável à vida, né? Então, as condições insalubres do centro, né, no Rio de Janeiro, causavam milhares de mortes anualmente. Até a peste negra, que a gente viu que pegou a Europa no final lá na Idade Média, ela começou a querer atacar aqui as pessoas em pleno século XX, né? E assustava, né, no final do século XIX e início do século XX. Além da peste, ainda tinha febre amarela, varíola, sarampo, disenteria, difteria, tuberculose, eram também doenças comuns, né, daquela época. Então vejam a quantidade de doenças que atacava essa população urbana, né? E a maioria dessas doenças, elas são infecto-contagiosas, então elas passam de uma pessoa para outra. E a maioria delas acontecia justamente por causa das condições de habitação dessas pessoas. Vamos ver aqui mais à frente. Essa imagem aqui, ela retrata a ideia dos cortiços, né? Essa ideia dos cortiços eram como a maioria das pessoas viviam. Então, eram casas muito precárias, né? Hoje a gente vê que as casas são construídas principalmente de madeira, daqueles tipo compensados, né? Mas que nas áreas de habitação mais densa, né? Que são as periferias, as favelas, as zonas de ocupação irregular, e essas áreas elas têm como característica falta de saneamento básico, né, que é água encanada e esgoto, e uma grande quantidade de pessoas num espaço muito pequenininho. Então isso acabava favorecendo a proliferação de doenças, né? Então aqui é a ideia de um cortiço, né, uma quantidade de gente muito grande vivendo num espaço muito pequeno, em péssimas condições de higiene. Aí você já deve estar começando assim:
Aí você já deve estar pensando assim, ah, mas o que isso tem a ver com a educação física? Outro ponto a se considerar desse período, e já já a gente faz a relação com a educação física, são essas características aqui. Então, aqui eu tenho um homem branco, né, com homens negros e homens que têm a pele não tão negra assim, vamos considerar assim. Então, aos olhos dos europeus da época, o Brasil era um caso muito curioso de miscigenação, que misturou, né, o branco, o negro e o índio. Né? Às vezes misturou o negro e o índio e o branco, o negro e o branco. E isso acabou produzindo uma população de características muito peculiares, né? Então, olha, no final do século XIX, o Brasil era apontado como um caso único de miscigenação racial pelos visitantes estrangeiros e pelos próprios intelectuais brasileiros. Quem eram os intelectuais da época? Escritores, artistas, né, cantores, né? Esses sujeitos, a visão que eles tinham sobre o povo brasileiro, acabava chegando a um grande número de pessoas, justamente por eles serem pessoas muito conhecidas, né? O mestiço, então, era caracterizado como um indivíduo degenerado, né? Que representava deficiência de capacidades físicas, morais e intelectuais, para que os brasileiros pudessem ascender ao nível de desenvolvimento socioeconômico europeu. Então, esse sujeito, com essas características que vocês estão vendo na foto aqui, o mestiço, né, hoje poderia ser considerado mestiço praticamente todos nós, né, que compomos essa sala de aula. Esse sujeito, então, era considerado degenerado. Veja bem, só pelas suas características físicas e raciais, vamos pensar assim. Então, olha, ele tinha capacidades físicas deficientes, ele tinha deficiência moral quer dizer que ele tinha uma tendência ao crime, para vocês terem ideia. Só pelas suas capacidades físicas isso era entendido dessa forma. E também ele tinha deficiências intelectuais, ou seja, ele não era capaz de aprender. Isso era verdade? Absolutamente não. Só que era assim que esse brasileiro era visto. Então, para vocês sentirem na pele o que isso representa, significa dizer que um sujeito como Augusto, né, que é negro, mas mesmo assim não é tão negro assim, não estou querendo desmerecer o Augusto, não, tá? Porque a pele dele ainda tem uma tonalidade mais clara, né? Vou ficar tranquilo. O Augusto seria considerado um deficiente, né, fisicamente falando, um deficiente moral e um deficiente intelectual. Ou seja, um sujeito como Augusto nunca seria capaz de levar o Brasil ao mesmo nível de desenvolvimento europeu. Aí, para vocês terem uma ideia, que eu me considero pardo, né? A minha avó, por exemplo, a pele bem mais para o lado indígena do que do negro, né? Mas esse nariz arredondado meu, essa boca com esses peitos desse tamanho, não são à toa, não. Tem uma herança negra colocada aqui também. Eu não seria considerado um sujeito desejável dentro da sociedade brasileira que representaria aquele sujeito que tinha as características necessárias para garantir o desenvolvimento da nação. Vejam bem, então todo mundo que é negro na sala, que tem características, né, como cabelo muito encaracolado, vocês seriam considerados pessoas que estariam abaixo do branco europeu. Então, olha que coisa pavorosa. É quando a gente fala de racismo no Brasil, as pessoas costumam dizer assim: ah, mas o racismo acabou há não sei quantos anos já, tal. Então, por aqui dá para a gente entender um pouquinho de como que algumas ideias foram sendo disseminadas dentro da sociedade brasileira, principalmente essa ideia, essas piadas horríveis, né? Ah, o negro quando não caga na entrada, caga na saída. Ah, também, olha lá, é negro, fazer o quê? Então, essas ideias que ainda são repetidas hoje, elas têm uma origem na história. E a gente precisa conhecer de onde é que vem isso, até para combater isso melhor. Porque não é um sujeito que é racista, não é um sujeito que é preconceituoso. Isso tem uma raiz na história, isso vem se repetindo de um sujeito para o outro. Se a gente não compreender isso bem, a gente não consegue combater isso bem também, porque a gente vai acabar achando que é só um indivíduo que é assim, e não uma ideia que vem ao longo da história. Vamos continuar. Depois, pessoal, no final do segundo momento, a gente conversa sobre as notas, tá?
Qual que era o papel da escola nesse período? A primeira coisa que a gente precisa dizer é que a escola, como a gente conhece hoje, a escola pública, ela não existia. No final do século XIX, o que existia no Brasil eram escolas para as famílias mais ricas, né? Então, como exemplo disso, tem um colégio no Rio de Janeiro, que hoje é um dos melhores colégios do estado do Rio de Janeiro, que é o Colégio Pedro II. Então, o Colégio Pedro II já existia naquela época. Então, ele educava aqueles filhos das famílias mais ricas, dos fazendeiros mais ricos, né? Dos comerciantes, né? Então, o filho do pobre, principalmente o filho do negro ex-escravo, não tinha lugar nessas escolas. Então, logo que houve a proclamação da República, né, o primeiro presidente, o Rui Barbosa, ele fez algumas viagens à Europa e quando ele voltou de lá, ele voltou muito empolgado em querer fazer com que o Brasil tivesse tivesse o mesmo tipo de educação que os europeus tinham. Então, Rui Barbosa volta de lá pensando assim: como é que nós conseguimos educar essa massa de pessoas pobres que nós temos, né? E pensando em educar essas pessoas, uma ideia que o Rui Barbosa traz de lá é a ideia da organização da escola e também da educação física. Mas da educação física a gente fala um pouquinho mais à frente. Então, sobre a escola do início do século XX no Brasil, ela mesma seria o locus, né, seria o local do saber, legitimado e autorizado como necessário para a prosperidade da nação, em face dos desafios postos pela complexidade social. Qual que era a complexidade social? Muita gente pobre, muita gente que não fazia ideia para que servia a escola e que não ia conseguir atender. Então, num primeiro momento, a escola foi pensada para educar esse monte de gente pobre. Então, eles acreditaram que a educação teria o poder de reverter aquelas deficiências físicas, aquela deficiência moral e aquela deficiência intelectual. Então, eles iam corrigir o povo brasileiro pela educação. Então, acreditava-se, né, que esse povo podia ser recuperado. Esse novo modelo escolar, ele vai ter em vista, então, responder à expectativa de formar aqueles que seriam cidadãos republicanos, né? Normalmente ninguém para pensar nisso, mas nós vivemos numa república, né? O que significa viver numa república, né? Uma sociedade democrática e republicana? Isso tem uma determinada implicação. Hoje, se a gente for falar disso, a gente vai ter que colocar na discussão uma série de valores, uma série de questões importantes. Mas naquela época, o cidadão republicano significava um sujeito civilizado, né? E para o sujeito ser considerado civilizado, envolvia a maneira de vestir, envolvia as práticas corporais que ele poderia se relacionar, envolvia o controle que ele tinha sobre o corpo dele, envolvia maneiras amaciadas, ou seja, não podia ser um sujeito abrutalhado. Então, às vezes a gente vê, por exemplo, um sujeito aqui, cara criado na roça, tal. Então, na própria maneira de se sentar, na maneira de falar, na maneira de andar, a gente reconhece que é uma pessoa simples, que é uma pessoa que veio da roça, que ele tem maneiras mais abrutalhadas. É culpa dele? Não, é a maneira como o sujeito é criado. Todos vocês devem conhecer um sujeito desse, sujeito que está lá habituado a pegar a vaca pelo chifre, lá quando ele chega na cidade, a gente reconhece esse sujeito rapidamente. Então, esse sujeito deveria ser disciplinado, deveria ser sadio, no significado de saúde mesmo, e deveria ser trabalhadores ordeiros, ou seja, o sujeito que era capaz de cumprir toda uma carga horária de trabalho sem dar para trás, sem negar fogo ali no trabalho, e que assim poderiam contribuir para o progresso social. Né? Então, era esse sujeito aqui que a escola deveria funcionar deveria formar naquele período. Aí aqui tem um modelinho de sala de aula. Qual é o modelo de escola que é trazido para cá? É um modelo de escola que vinha sendo utilizado na Europa desde a Idade Média. Então, olha, salas de aula, um atrás do outro. Me aponta uma curiosidade que vocês estão percebendo nessa foto aí. Só branco. Além disso, Einstein parece ali. onde é que você está vendo Einstein, cara? Presença da igreja. Época do sem óculos, professor. Ah, não, é uma mulher que é a professora ali, tá?
Então, a primeira característica o Augusto já identificou, só tem branco aqui. Então, a escola precisava ser repensada naquele período. A segunda coisa que dá para fazer aqui... Imagens de santos. Oi? Essa também é uma Né? característica, né? Tem uma imagem aqui, aparentemente é uma Nossa Senhora, mas pela cor eu não sei se é Nossa Senhora Aparecida ou outra. Aqui nós temos Jesus Cristo, né? Aqui Jesus Cristo novamente. Então a escola era fortemente marcada pelo pensamento religioso. Só tem menino na turma. Cadê as meninas? Né? Aí a ideia é que a escola, naquela época, deveria funcionar com turmas separadas. As meninas também deveriam ser mandadas para a escola, mas elas ficavam numa turma só de meninas, porque eles acreditavam que não poderia misturar menino e menina. É um pouco de influência da religião. Já já eu vou mostrar para vocês uma contradição entre esse pensamento religioso aqui, presente na escola, e a ideia de cidadão que se pretendia formar, né, esse cidadão republicano. Aqui a gente pode ver também pela vestimenta, né, como que se entendia que deveria ser um sujeito civilizado. Um sujeito civilizado deveria se vestir de determinada maneira. Uma pergunta, tirando essas ideias de menino, menina na sala, maneira de se vestir, tem muita diferença para uma sala de aula de hoje? Não. Então a gente conclui assim que a escola não mudou muito nos últimos 100 anos. Será que isso é um problema? Mudou O sim. molde é o mesmo, né? O molde é o mesmo, mas mudou O molde é de o cor. mesmo. É um sentando atrás do outro, mesmo na faculdade, que a gente tem mais condição de poder fazer uma série de coisas, o molde continua sendo o mesmo. As filinhas, cada um atrás do outro, olhando um para a nuca do outro, aí você tem um quadro lá na frente, né? Então não mudou muito. Então o que, que muda em algumas escolas? Muda o tipo de carteira, muda que tem as meninas na turma, às vezes tem uma televisão lá na frente, mas o giz, tudo continua a mesma coisa. Né? As imagens de santo, né, elas saíram um pouco, né, porque o pessoal começou a compreender que a república deveria se ajustar de um jeito diferente, né, que na república não cabe ao Estado escolher uma religião para si, né? É isso que significa o Estado laico, né? O Estado não deve tomar para si nenhuma religião e nem deve proibir nenhum culto religioso. Então, quando na escola as pessoas pedem para fazer oração, tal, isso é ilegal, porque um professor na escola não tem o direito de fazer uma oração de uma determinada religião como se fosse o Estado escolhendo essa religião, porque o Estado não pode escolher nenhuma religião, né? Então, seja qualquer oração que for, né? O Estado não pode fazer isso, é ilegal. Vamos prosseguir. E a educação física, né? Onde é que ela entra nessa história toda, né? Então, a educação física, ela sofre influência de duas instituições. Isso aqui é importante pra cacete, tá? Ela sofre influência médica, né? Os médicos foram os sujeitos que foram lá e ajudaram no conhecimento sobre o corpo, no conhecimento de como deveriam ser prescritas os exercícios físicos que os sujeitos iam fazer na escola. Só que o médico ele não podia ir lá na escola dar instrução. Então, onde é que eles foram buscar um sujeito, né, um instrutor de ginástica? Eles foram buscar na instituição que já tinha naquela época e que já fazia ginástica, que foram os militares. Então, os primeiros instrutores de ginástica foram instrutores militares, porque eles conheciam como fazer, né? Eles já praticavam isso lá, então eles foram fazer isso lá na escola. Então, o que se buscou com isso? Uma higienização, né, para combater aquele monte de doença, para combater aquela falta de regramento e o disciplinamento do corpo. Então, teve uma ideia aqui, ó, sanitária e disciplinar nas primeiras instruções de educação física. Qual era o papel específico da educação física na formação desse cidadão republicano? Como vocês já me conhecem, vocês sabem. Se isso aqui está em vermelho, vocês sabem que é importante para cacete também. Então, a educação física se escrevia assim mesmo na época, muita influência do inglês, tá? O inglês influenciou demais o português no início do século XX. Sobre a educação física, né? A organização da cultura escolar deveria cultivar um corpo belo. De onde que vocês acham que saíram essa imagem de corpo belo? Eu dou um ponto extra para quem acertar. Muito bem. Vocês estão foda mesmo, hein? E eu falei Mas falou junto. O Ryan falou primeiro. Acho que a primeira voz que eu ouvi aqui foi do Professor Ryan. Natan.
Foi o Natan primeiro? Rápido Aí, demais, tá doido. Então vamos lá. Ó. Então a ideia de um corpo belo, né? Então a imagem de um corpo belo era mais ou menos aquela do grego antigo, né? Que fazia exercício, que cultivava a beleza. Um corpo forte, saudável, higiênico, quer dizer limpo, tá? Porque o sujeito que ele ia lá fazer o exercício, lembra que os gregos tinham um forte apreço pela saúde. E essa ideia de higiene, que é um sujeito que soubesse cuidar de si próprio, ativo, né, ordeiro, racional. Isso aqui tem uma importância ímpar, porque quando eu falo de alguém que sabe se comportar de maneira racional, o que, que vem à cabeça de vocês com esse racional? O que, que significa a racionalidade para vocês? Ah, não, sou uma pessoa, um sujeito que pensa antes de fazer as coisas. Mais ou menos isso, mais ou menos. Para que age com noção. Então, aí não só isso, né? Além dessa coisa do pensar antes de agir, significa também pensar que essa racionalidade ela se orientava por uma determinada forma de pensar. Lembra o pessoal lá da Idade Moderna, né? Eles não se orientavam pelo conhecimento científico. Então, as principais nações europeias, elas foram se afastando pouco a pouco da religião, não significa que se afastaram completamente, mas a ideia de Estado, de nação, se afastou muito da ideia de religião. E eles elegeram a ciência como a forma de pensamento que iria orientar o cidadão republicano moderno. E aí, aqui no Brasil, eles pensaram da mesma forma, né? O sujeito tem que pensar de uma maneira racional. É isso que é contemporâneo, é assim que os europeus fazem, é isso que a gente vai fazer também. O que, que tem a ver essa racionalidade? É um monte de imagem de santo que é colocado lá na sala de aula que eu mostrei para vocês. É uma contradição, né? Ao mesmo tempo que o sujeito deve ser racional, deve ter ciência como orientação do seu comportamento, ele é educado de uma maneira religiosa. Tem como botar essas duas coisas na mesma casinha? Não tem. Fica não. difícil colocar essas duas coisas na mesma casinha, principalmente na mesma sala de aula, é contraditório. Esse período, por exemplo, é o período que acabou influenciando, né, a principal forma de pensamento que influenciou no Brasil foi o positivismo, né? É uma corrente filosófica. O que o positivismo pregava? Que o sujeito deveria se orientar pela ciência, né, em detrimento da religião. E o positivismo foi a principal forma de pensamento que orientou a formação do Estado brasileiro e, inclusive, da bandeira do Brasil. Né? Então, aqueles dizeres que estão na bandeira nacional, ordem e progresso, são dizeres que têm a ver com o pensamento positivista. Né? Na verdade, ali, se fosse seguir à risca, né, a influência positivista, deveria estar escrito ordem, trabalho e progresso. Mas isso implica numa orientação racional, científica para a vida. Aí hoje a gente vê um movimento político, por exemplo, que junta a bandeira do Brasil, que tem uma origem positivista, com o pensamento religioso. Aí quando a gente vê esse movimento nas ruas, quem conhece a história, a primeira coisa que vai pensar é assim, não faz sentido nenhum o que essas pessoas estão fazendo misturando religião e bandeira do Brasil, porque as coisas não se misturam, né? Elas, na verdade, contradizem uma a outra. Então, como é que pode botar as duas dentro do mesmo balaio e esperar que elas funcionem juntas? Então, uma hora vai dar problema nisso, né? Em contraposição, então, né, esse sujeito ao belo, forte, saudável, higiênico, ativo, ordeiro, racional. Isso é o que se queria. Né? Em contraposição ao sujeito, né, considerado feio, fraco, doente, sujo e preguiçoso. Aí eu acrescentei essa palavra aí, supersticioso, no final. Por quê? O sujeito que chegava do campo na cidade, ele era um sujeito que ele era cheio de crenças, né? Então, as crenças dele, não só crença religiosa, ele era um sujeito supersticioso. Né? E essa superstição tem nada a ver com o pensamento moderno, republicano. Esse sujeito tinha que abandonar isso e começar a pensar de maneira racional. Então, por exemplo, vamos falar de uma superstição. Eu adoro falar com a minha mãe, né? Eu já citei exemplo da minha mãe para vocês, que a minha mãe é a verdadeira tia do Zap, né?
A minha mãe é super supersticiosa ainda, né? Ela é religiosa, tudo mais, mas é supersticiosa. Então ela é daquelas que quando vê assim, ó, as vacas estão se reunindo no pasto, vai chover, aí faz outra, ó, sinal de chuva, né? Se a gente está sentindo uma determinada coisa, ela fala assim, ah, deve ser isso, vamos tomar um chá. Então isso nada tem a ver com o pensamento racional. Isso tem a ver apenas com superstições que essas pessoas carregam. E isso acaba povoando ainda mais a cabeça daquelas pessoas que moram no interior. Então, os grandes centros urbanos, por estarem mais próximos ali da grande difusão de informações, acabam sofrendo menos com isso. Mas até hoje, ainda encontramos pessoas muito supersticiosas. Então, caberia a educação física também formar esse sujeito belo, forte, saudável, higiênico, ativo, ordeiro, racional, né? Ao contrário, né, desse sujeito feio, fraco, doente, sujo, preguiçoso e supersticioso, né? No fim das contas, caberia a educação física pegar um aluno feio, fraco, doente, sujo, preguiçoso, supersticioso e transformar ele num sujeito belo, forte, saudável, higiênico, ativo, ordeiro e racional. A tarefa da educação física era fácil nessa época? Não era nada fácil, né? Mas eu queria que vocês tivessem uma atenção especial nisso aqui, né? Nessa última expressão. Eu tentei marcar aí, mas fica pouco visível. Vou pedir licença e citar o exemplo do Augusto de novo. Então, vamos imaginar que o Augusto está vivendo lá no final do século XIX e início do século XX. Então, o Augusto, só pelas características dele, ele ia ser considerado feio, fraco, doente, sujo e preguiçoso. Ele, como negro, sendo negro, ele só pode ser preguiçoso. Sendo negro, mestiço, ele só pode ser supersticioso. Ele é naturalmente feio, é naturalmente fraco. Então, com as aulas de educação física, lá a gente vai transformar o Augusto. Olha que absurdo, tinha como isso dar certo? Era impossível isso dar certo, porque tem um racismo aqui colocado de maneira muito forte. As questões de higiene, elas são verdadeiras, porque esse sujeito, vou imaginar, esse sujeito tinha um trabalho muito forte lá na zona rural, e aí quando ele chegava na cidade, ele acabava assumindo um comportamento menos ativo, mais sedentário, porque ele não encontrava trabalho. Lá na roça, ele comia o que ele plantava na terra, além de ser muito fisicamente ativo. Quando ele chegava na cidade, ele não ia ter a mesma qualidade de alimentação e ainda assumia um comportamento mais sedentário, né? Mesmo que ele encontrasse algum tipo de trabalho, não era um trabalho como ele tinha lá na roça, vamos dizer assim. O que ia acontecer com esse sujeito? Ele ia ficar doente. E quando ele ficasse doente, ele acabava representando uma ameaça para toda a sociedade, porque essa doença ia passando de um para o outro, né? Essa doença se proliferava, então era um problema com que se tinha que lidar. Só que a gente observa que no mesmo espaço, no mesmo momento que eles identificam esses problemas sanitários, eles também têm esses preconceitos de raça, onde o sujeito, só por ser mestiço, tinha uma determinada visão. Mas até esse momento aqui da história, eles acreditavam que era possível transformar esse sujeito aqui do final do parágrafo nesse sujeito aqui do início do parágrafo, né? Vamos adiante aqui. Aqui era uma instrução de ginástica, ó. Então, colocava-se todo mundo em fila e está aqui o instrutor, né, militar que ia lá fornecer essa instrução de ginástica, e a ginástica da época era feita dessa forma, né? Eles faziam uma série de exercícios, né? Depois, num outro momento, a gente já fala especificamente dos métodos ginásticos que foram utilizados, e aí os alunos faziam um monte de séries de exercícios, evoluções militares, né, as famosas direita volver, esquerda volver, que era o que os militares conseguiam ensinar para eles, né? Então foram assim que começaram a ensinar práticas corporais na escola, né? As origens da educação física estão colocadas aqui. Aqui de novo, ó, uma turminha só de meninos, né? Aqui temos uma turma de meninas, ó, mesma escola, turma grandona das meninas, e elas estão também fazendo os seus exercícios. Aí a pergunta é: os exercícios das meninas eram iguais aos exercícios dos meninos? Não, porque o menino que se queria formar era diferente da menina que se queria formar. Então, nessa época, considerava-se que o papel do menino era um, que o papel da menina era outro. Então, eles tinham que ter instruções físicas completamente diferentes. Não podia fazer, as meninas não podiam fazer a mesma instrução que os meninos,
porque senão elas iam acabar ficando com as mesmas características dos meninos. É o que se pensava na época. Eu não escrevi errado, não, tá? Eu só escrevi da maneira como era escrito na época, da ginástica. Eu vou encerrar aqui, pessoal. Eu vou deixar essas atribuições da educação física para o próximo. Aí, por favor, né?